Olá, uma ótima noite a todos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Business, nosso encontro com os presidentes, gestores das principais companhias do país. Eu sou Felipe Nascimento e hoje a gente vai conversar com a Vortex. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa companhia. A Vortex é uma fintech brasileira que está revolucionando o mercado de capitais com tecnologia de ponta e inovação. Fundada em 2015, a companhia se destaca por oferecer uma estrutura completa de back-office para gestores, empresas emissoras e investidores, com transparência e foco no atendimento ao cliente. A Vortex atua como um verdadeiro sistema operacional para o mercado financeiro, desde a administração dos fundos e certificação de recebíveis até o papel de agente fiduciário e custódia de ativos. Recentemente, a fintech ampliou a atuação ao obter a licença de sociedade de crédito direto, o que permite fornecer soluções completas de Credit as a Service para outras empresas. A Vortex pensa de forma global e está sempre à frente no uso de inovação para trazer agilidade e segurança às operações financeiras. Com mais de 1 trilhão em ativos na plataforma, ela se posiciona como a infraestrutura por trás dos maiores negócios do mercado de capitais. A Vortex não é apenas uma prestadora de serviços, é o que chamam de iOS do mercado de capitais, simplificando processos e garantindo que investidores e gestores foquem no que realmente importa, crescer e maximizar os investimentos. E eu recebo hoje, aqui dos nossos estúdios, o Juliano Cornacchia, CEO da Vortex, para esse papo. Juliano, bem-vindo aqui na nossa programação, bem-vindo ao nosso BMC Business. Obrigado, Felipe, eu agradeço a oportunidade. Muito bom. Juliano, seguinte, vocês se colocam aí, né, como uma plataforma inovadora de infraestrutura para o mercado de capitais. Para a gente entender, para o nosso público entender especificamente, o que faz a Vortex? Qual que é o modelo de negócio da companhia? Tá bom. Acho que, para contextualizar um pouco, talvez dar um pouco de onde veio a ideia, que ele ajuda a dar um pouco dessa cor. Eu e o Alexandre, que é o outro fundador, a gente foi advogado de mercado de capitais por quase 20 anos. Então, todas as operações de fundos de investimentos, emissão de papéis na bolsa, a gente fazia toda a parte contratual desse processo. E aí, quando a gente olhava as esteiras, a gente sentia que uma parte da esteira ela era muito analógica, tinha pouco investimento em tecnologia. E aí, quando a gente foi identificar quais os serviços que estavam por trás dessa esteira, depois a gente chama de infraestrutura, era basicamente todos os serviços de back-office dessas captações, que eu brinco que é o que ninguém vê, mas todo mundo usa. Então é um pouco daquele negócio de infra mesmo. E aí quando a gente olhou, falou, poxa, acho que esse é um nicho para a gente explorar. Quando a gente olhou esses serviços, eles já existiam, mas eles eram, de certa forma, meio que secundários, eu brinco, aqui na Faria Lima, no mercado financeiro de uma forma geral. Os grandes conglomerados tinham seus, ou tinha alguns players menores, familiares, que tinham essa atividade, ou tinha um ou outro não residente que também fazia para atender uma demanda meio que interna do seu negócio, mas de certa forma não era um core business para ninguém. E aí a gente falou, poxa, acho que esse é um nicho a ser explorado, e a gente olhou e falou, poxa, essa é a tese para a gente colocar a Vortex para tirar do papel e começar realmente essa cadeia de empreendedorismo e abandonar um pouco esse negócio da advocacia, ficar só no contrato. E aí a gente começou essa atividade, a gente atua hoje lá na Vortex em 3 grandes pilares, fundos, dívidas e serviços bancários, que a gente intitula lá, que é a parte de abertura de contas, transferências, TED, PIX, boletos, enfim, tudo isso focado para o mercado de capitais. E aí eu acho que talvez o grande mote da Vortex ter se diferenciado nesse setor é que a gente optou por fazer só essa atividade. Diferente da grande maioria da indústria, que eram atividades secundárias, ou não era core business, ou não era um negócio de investimento intensivo em tecnologia e pessoas, a gente resolveu montar um negócio só para isso. Tudo é que tem uma parte engraçada dessa história. Quando a gente falou com alguns clientes que iam montar a Vortex, alguns deles falaram assim, não, vocês estão loucos, isso daí não, esse serviço aí, poxa, não é um negócio que eu acho que vale a pena.
E como advogado, a gente tinha, de certa forma, construído uma reputação, uma carreira. E a maioria dos clientes falava, puta, você quer trabalhar? Te ofereço um emprego, vem trabalhar comigo. E eu falei, não, mas não é, a gente quer empreender mesmo, acho que... E esse eu acho que é um pouco do negócio da Vortex. Sempre que alguém vende um investimento para o investidor, alguma parte desse investimento tem um serviço nosso. Então, quando essas grandes plataformas ou grandes instituições vendem um fundo, uma oferta de dívida, debênture, CRI, CRA, NP, etc., a gente acaba prestando algum serviço desse negócio que, de certa forma, as pessoas não veem. Só para você ter uma ideia de números, assim, hoje, a gente tem, sei lá, 3 milhões de investidores, pessoas físicas, que a gente atende na Vortex, eles não sabem que a gente presta algum tipo de serviço, porque, de certa forma, eles não são nossos clientes, são clientes dos nossos clientes. Mas talvez um pouco de onde a gente está nesse mercado. Então, vocês movimentam um ecossistema muito forte, muito grande e que tem crescido a cada ano, né? Você comentava até um pouquinho mais cedo, né, nos bastidores ali, já são 9 anos, né, de Vortex. Então, ao longo desse trajeto aí, como que você viu, inclusive, ô Juliano, a diferenciação, né, nos serviços que já eram oferecidos, até mesmo para algumas novas modalidades que foram sendo colocadas em prática? Tá bom. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente começou a discutir o negócio da Vortex, é que eu falava assim, poxa, eu sou um indivíduo, teoricamente não sou um cara habilitado para fazer gestão de valor imobiliário, distribuição, etc. Eu consigo comprar um título público no meu celular em minutos. E aí, quando a gente ia para a indústria de, por exemplo, fundos de investimento, o gestor, que é um sujeito com habilitação, educação, treinamento para fazer essa atividade, usando um fundo de investimento, que é um veículo profissional para esse tipo de estrutura. Para ele comprar esse mesmo título público que eu, pessoa física, compro em segundos, levava horas. E o meio de comunicação nesse mundo era telefone e e-mail. Essa era a tecnologia. Então, quando a gente olhou, falou assim, poxa, isso está muito errado, porque, teoricamente, o sujeito que é profissional, usando o veículo profissional, ele tem ferramentas mais rústicas do que um indivíduo que é um cara simples comprando um investimento, que tem ferramentas muito mais sofisticadas. Então, ele falou, poxa, para a Vortex ser muito diferente desse setor, eu preciso, primeiro, oferecer uma tecnologia adequada para esse tipo de indústria, e segundo, eu tenho gente muito boa, porque esse também era uma parte para mim do desafio. Como ele não era uma atividade core business para ninguém, e geralmente ninguém fazia os investimentos mais relevantes nesse tipo de atividade, você também tinha mais dificuldade de atrair grandes talentos. Então, poxa, falta de talentos e falta de tecnologia, para mim, era um combinado que merecia uma disrupção. E essa era a tese da Vortex no começo. A gente, primeiro, trabalhar com muita tecnologia. Segundo, tentar trazer talentos para esse serviço que até então não tinham glamour nenhum. A parte mais glamurosa estava em estruturar, distribuir, gerir. E eu acho que esse era um pouco do mote. E eu acho que tem um outro pilar que eu também olhei como uma fragilidade, que de certa forma os serviços eles eram espalhados e a gente integrou tudo. Então, eu te falei que eu faço uma parte do serviço para dívida, para fundos e essa parte de banking, mas no mercado ele era espalhado. Então, eu tinha uma instituição que fazia a parte de fundos, eu tenho algumas instituições que fazem parte de dívida, algumas instituições que faziam a parte de pagamentos, e aí basicamente a gente resolveu fazer isso tudo integrado, porque eu acho que tinha um monte de benefícios que podiam ser colhidos dessa integração, que é o que a gente olha muito lá na companhia hoje. Então, talvez se eu pudesse resumir os pilares aqui diferentes, acho que é tecnologia, gente boa e acho que integração. Só para você ter uma ideia, uma dor que a gente resolveu na Vortex que é muito legal, para a pessoa física é fácil de entender. Até, sei lá, antes da pandemia, a pandemia forçou uma digitalização do mercado. Antes da pandemia, se você tivesse um investimento em qualquer fundo, em qualquer instituição, se tivesse uma assembleia, e elas são obrigatórias, então, sei lá, em abril você recebe para aprovação de DFs, chegava uma carta na sua casa. Felipe, estou aqui te mandando essa carta para participar de uma assembleia e tal. E muitas vezes a assembleia era presencial, então as instituições tinham que alugar
o salão de um hotel para fazer uma assembleia para aprovar um tema. Eu falava, cara, isso não faz sentido nos dias de hoje. Os players mais tradicionais evoluíram para transformar a carta num PDF. Agora você recebe um e-mail, mas é o mesmo PDF. Para dar esse tratamento. E o que a gente fez, que acho que foi um pouco dessa provocação. Eu brinco, eu usei esse exemplo, né? A minha sogra, por exemplo, é cotista de um fundo que o BB distribuiu. E, cara, ela recebia essas cartinhas. E eu brincava, cara, não adianta eu criar uma plataforma muito tecnológica, porque, usando exatamente esse exemplo, ela não vai acessar, ela não vai sentar na mesa dela e tal, mas no grupo da família do WhatsApp, ela era a primeira a usar o Bom Dia. Eu falava, cara, tem alguma coisa aqui que me mostra que essa usabilidade, que essas grandes plataformas de comunicação conseguiram fazer, ela deveria ser explorada para esse mundo que a gente tem. Então, ao invés de eu criar um negócio e tentar trazer todo mundo, é mais fácil eu ir onde todo mundo já está. E aí o que a gente fez? A gente pegou esse negócio, por exemplo, de assembleias, e hoje os cotistas dos nossos fundos votam pelo WhatsApp. Demora 30 segundos. O Felipe lá, você tem uma assembleia do seu fundo, você recebe uma mensagem da Vortex falando, ó, vai ter uma assembleia para 5 deliberações, A e B. Você quer aprovar, reprovar. Aprovo, a segunda eu reprovo. E aí ele abre um campo. Você quer reprovar por quê? Porque, puxa, eu não recebi documentos suficientes para... Ponto. Concluído. Vem para a minha base, o dado é criptografado de ponta a ponta, eu consumo dados de B3 para poder saber o passivo do fundo, etc. Cara, a gente tinha um nível de votação baixíssimo na companhia, agora eu tenho um monte de investidores que participam desse negócio. Eu tive uma assembleia de uma debenture da Light, é público, por isso que eu estou mencionando aqui, até então eu tinha uma participação de investidores que era muito pequena e era sofrida para conseguir. Na última que a gente teve, sei lá, acho que 7 mil pessoas físicas que participaram desse processo, porque o WhatsApp democratizou a voz desse sujeito. Então, no fim, estou usando aqui um exemplo que eu acho que esse como ele é bem tangível. Sim. Esse é o tipo de dor que a gente começou a resolver dentro da companhia. Acho que esses são os diferenciais desses 9 anos de trabalho, que dia 15 de outubro agora a gente faz 9 anos de autorização de Banco Central. Esse é o que a gente conta aí com o aniversário da companhia. Muito bom. Ô Juliano, e você estava falando basicamente ali de um movimento até mesmo de disrupção, de inovação do mercado e também de uma criação de uma relevância do nome Vortex dentro do mercado brasileiro. Talvez quem não conhecia ou quem não tinha esse entendimento passou a conhecer ou pelo menos passou a reconhecer a importância e a relevância de vocês nesse mercado. Qual que é, na sua visão, né, a relevância, a importância da Vortex nesse mercado brasileiro de back-office e também dos serviços que vocês acabam distribuindo? E como que você está vendo, inclusive, a maturidade do mercado brasileiro para receber esse tipo de serviço? Eu acho que é muito legal, porque assim, esse cenário que eu descrevi como era o mercado antes da gente entrar, ele mudou drasticamente. Uhum. Ele era realmente um mercado de... atividades secundárias nas grandes instituições, os menores players faziam poucos investimentos, para os não residentes era uma atividade que estava aqui para ajudar alguma coisa que ele trazia de fora ou para eventualmente complementar alguma parceria do Brasil. Porque, de certa forma, era um negócio que não tinha múltiplo, não tinha saída, não tinha investimento, então era um mercado meio estagnado. Quando a gente se propôs a fazer uma casa só com esse tipo de atividade, a gente mudou um pouco a dinâmica desse negócio. Só para você ter uma ideia, quando a gente entrou no mercado de agente fiduciário, que foi a primeira autorização de Banco Central, não entrava um concorrente fazia 15 anos. Uhum. Então isso mostra um pouco quanto esse mercado estava estagnado. E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar aqui, que a gente não falou, desde que quando a gente montou a Vortex, a ideia é que não fosse uma instituição de dono, e sim uma companhia que pudesse eventualmente ser listada com governança de empresas grandes, etc. Então a gente sempre montou a companhia para ter esse perfil. Então a gente
não optou ter o nome de ninguém no nome da companhia. A gente montou conselho de administração, conselho independente, governança de executivos. A gente tentou montar uma companhia com essa cabeça de negócio. E aí a gente fez uma trilha de venture dentro desse segmento, e talvez tenha sido pioneira nesse nosso segmento, de 2018 fazer uma captação numa companhia só de back-office. 2020 a gente fez a segunda, e aí já com um fundo não residente, no volume maior, e isso trouxe uma dinâmica diferente. Quando acho que o mercado começou a ver que esse negócio podia ter valor, se bem feito, se priorizado, etc., esses players que estavam, de certa forma, mais tranquilos, começaram a se movimentar. Então, esses business que eram familiares começaram a receber investimentos, e não só um business de dividendos, como eram até então. Nos grandes conglomerados, ele passou a ganhar deferência, então uma parte do orçamento começou a ser mais relevante. Alguns players da indústria foram adquiridos ou investidos por fundos grandes que começaram a entrar no país. Então, de certa forma, hoje, quando eu olho, o tracking desse projeto, ele mudou bastante depois da entrada da Vortex. Hoje as pessoas veem esse business como um business que pode virar uma companhia listada, grande, o addressable market é gigante para esse negócio. Um monte de instituições e fundos não residentes entraram no país via esse tipo de atividade. Então, de certa forma, eu vejo que o mercado hoje ele é muito mais profissional, a régua subiu muito. Então, esses exemplos que eu dei de ser muito analógico, ele mudou muito para todo mundo, porque todo mundo começou a de certa forma, se mover. E na minha perspectiva, isso é sempre bom, porque quando a régua sobe, tudo melhora. Serviço melhora, preço melhora, tecnologia melhora, integrações melhoram, tudo vai criando uma... Então eu olho hoje, a gente está no mercado muito mais profissional, muito mais sofisticado, ele tem mais tecnologia, então eu acho que a gente causou um pouco desse, até eu brinco, né? A Vortex, o nome, Vortex é o olho, né? O olho do furacão, bem onde começa essa energia de rotação, acho que a gente conseguiu, de certa forma, impor, e essa era um pouco da inspiração, esse movimento nesse mercado que estava meio tranquilo. Acho que ele deu uma chacoalhada depois da nossa entrada. Estava parado demais e aí começou a borbulhar. Muito bom, Juliano, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua esse nosso bate-papo. Você que está acompanhando o BMC Business, continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta aqui, BMC Business, conversando com o CEO da Vortex, Juliano Cornacchia. Juliano, nesse bloco aqui eu queria falar um pouquinho mais sobre essas tecnologias, né? Principalmente focando na tokenização. Nesse sentido, a tokenização tem sido vista, inclusive, como uma grande revolução do mercado financeiro. Quais os principais desafios, quais as principais oportunidades que você tem visto aí na adoção de larga escala desse tipo de tecnologia? Tá bom, a gente estuda esse assunto faz tempo lá na Vortex, né? Acho que talvez o meu primeiro contato com tokenização tenha sido em 2018, quando a gente, entre idas e vindas para o Vale do Silício, criamos algumas conexões, a gente ouviu falar desse assunto lá, começamos a estudar, as criptomoedas estavam começando aí uma popularização maior, e eu ficava olhando aquilo e falava assim, poxa, como que a gente vai conseguir conectar isso no nosso mundo? E aí, em 2021, a CVM abriu um sandbox para fazer um teste de novas tecnologias para o mercado de capitais, e a gente achou que talvez aí fosse o momento da gente testar esse negócio. Já tinha alguns players no Brasil falando de tokenização, mas de ativos não regulados. Então, tokenizando imóveis, precatórios, recebíveis, enfim, tinha algumas iniciativas acontecendo, mas para esse nosso universo ele ainda não tinha sido discutido. E a gente resolveu se embrenhar mais a fundo nesse negócio e tirar da cabeça aquele plano de tentar colocar tokenização no mercado de capitais. A nossa ideia inicial era fazer tokenização de valor imobiliário.
E aí, um pouco da nossa visão lá de companhia. Eu vejo a tokenização como se fosse uma linguagem. Eu não acho que ela é o core desse negócio, eu acho que ela é só o meio de transformação. Então, no fim, eu falo isso porque isso pode transformar muito como a gente faz várias coisas hoje no nosso mercado. O mercado financeiro e o mercado de capitais, né, ele ainda trabalha muito no modelo de informações centralizadas são mais seguras. Assim como o sistema de registro brasileiro, cartórios, enfim, eles também partem um pouco dessa premissa. E eu acho que o negócio de você tornar ativos vou falar assim, físicos ou ativos tangíveis em ativos digitais, ele muda muito essa conceituação de que o centralizado é muito melhor. E quando a gente olha isso para o mercado de capitais, ele é uma transformação muito grande, porque boa parte das atividades que estão aí partem dessa premissa. Então, para mim, a tokenização não só é um meio de a gente fazer a negociação, emissão, captação de recursos via valor imobiliário mais simples, mas como também ele pode transformar muitas das atividades que a gente vê hoje. Então, quando eu olho a tokenização, e aí principalmente na nossa ótica lá, ela tem dois grandes, talvez, pilares. Um, obviamente, tem a ver com inovação, um mercado novo de atuação da companhia, o pioneirismo, mas um outro, eu acho que também tem bastante relevância, ele tem até um quê de defesa / entendimento, porque se eu vou transformar as atividades que eu faço, eu gostaria de ser o pioneiro e não o passageiro dessa transformação. Então, para nós lá, quando a gente começou a falar de tokenização, essa era muito a cabeça, expandir e, de certa forma, entender o que podia ser a nova onda. E foi muito legal, porque quando a gente começou esse projeto na Vortex, de tokenizar valor imobiliário, ele pivotou e mudou muito. A gente começou com o negócio e falou assim, cara, eu quero fazer a tokenização de valor imobiliário. Durante a discussão com a CVM, que é o órgão regulador que cuidou do sandbox, de como a gente ia fazer, onde ia depositar, registrar, negociar, passou-se por uma discussão que, onde a gente faria esse negociação. Tá bom, se tiver sucesso, tokenizar o valor imobiliário, mas aonde você vai negociar? Poxa, vamos ver se a B3 abre um espaço. Puta, será que a B3, no tamanho que ela é, com as prioridades que ela tem, isso aqui ia ter relevância no pipeline dela? E talvez ela daria a importância que deveria dar para esse negócio? Puta, na dúvida, a gente falou, cara, vamos pivotar. E ao invés de estar com um pedido de simplesmente tokenizar, a gente mudou e pediu uma autorização para ter um balcão organizado, né, para os mais antigos, o que era CETIP antes, digital. Então a gente criou um ambiente que a gente pudesse negociar e registrar valores imobiliários tokenizados. Então não necessariamente quer dizer que a Vortex tokeniza tudo, hoje eu faço tokenizações, mas a ideia é que no futuro qualquer um possa tokenizar e a gente vire um grande ambiente de negociar. O nosso caminho foi mais tortuoso, porque eu passei pelo crivo do regulador, então, e obviamente ele tem uma governança, regras de PLD, KYC, como as de mercado de capitais, para garantir que a gente não virasse uma porta de entrada para forasteiros no mercado de capitais, que é um ambiente super regulado. Foi muito legal, levou um tempo para ser aprovado, de 37 projetos que a gente tinha na época, 3 foram aprovados, o nosso era um deles. E isso foi muito legal, porque quando a gente ganhou uma chancela de estar num sandbox mais regulado, os grandes players e mais tradicionais, que de certa forma vão ancorar essa transformação, porque eu acho que é difícil fazer sem eles participarem, todos eles se sentiram mais à vontade de testar o ambiente. Então a gente conseguiu fazer grandes emissões com grandes players para testar. Então hoje eu olho e tendo a dizer que aquilo que talvez lá em 2018, quando a gente começou a ver, podia ser um sonho, hoje eu vejo ele cada vez mais próximo da realidade. Quando a gente falava disso aí lá atrás, fazendo uma analogia aqui, todo mundo questionava a volatilidade do Bitcoin, a realidade desse negócio, enfim, até o valor monetário e tal. Mas o que nunca se questionou é a qualidade de segurança e informação que a blockchain trouxe.
E aí, de certa forma, quando eu olho isso para o mercado de capitais, a gente tem essa mesma trajetória. Todo mundo pode discutir se os valores imobiliários tokenizados eles vão ser mais ou menos negociados, mais emitidos, mas fato é o seguinte, a gente já testou a blockchain para o valor imobiliário, ela funciona, ela já mostra que o dado é imutável. De tudo que eu olho na indústria, ela me parece ser muito mais segura do que a gente tem hoje em termos de informações centralizadas. Você nunca ouviu ninguém falar que invadiu uma blockchain e roubou todos os dados, e, enfim, acho que tem uma construção sendo feita, em ela ganhando escala e segurança, ela tende a mudar muito atividades que todo mundo tem hoje como certa. Então, por exemplo, a gente tem na Vortex uma atividade que chama escrituração. Uhum. O que eu faço? Basicamente, eu garanto que a titularidade dos valores imobiliários são das pessoas / investidores que compraram esses papéis. Óbvio que ele é sistêmico, ele é digital hoje, ele tem integrações com a bolsa e tal, mas o fato é que a hora que eu vou para a blockchain, eu não preciso mais de um ente dizendo quem é dono do quê. Eu tenho lá não sei quantas mil máquinas, servidores conectados, onde essa informação está gravada. E para mudar ela, eu não consigo mudar ela por um único usuário. Eu teria que mudar milhares de máquinas para dizer que não é mais. E aí, essa minha função de gatekeeper, de falar, poxa, o Felipe é dono desse papel, ela meio que se perde, porque não tem mais necessidade. Porque essa informação está assegurada de outros meios. Então, ela é muito transformadora nesse sentido e vem sendo um laboratório de ensaio bacana esse nosso movimento. Então, você vê que a tokenização ela acaba sendo uma evolução natural de todos, talvez, produtos financeiros tradicionais que vocês já administram, que vocês já lidam ali no dia a dia, não necessariamente apenas uma parte ou um pequeno pedaço desses produtos, você vê como podendo abranger todos eles ou cada vez mais produtos? Sim, sim. Porque no fim, acho que tem algumas coisas que eu olho com bons olhos o movimento da tokenização. Alguns controles que hoje são feitos por humanos, sistemas, planilhas, etc., nesse modelo novo de valor imobiliário, dele estar tokenizado, eu posso ter contratos inteligentes que vão fazer todo esse controle de forma sistêmica. Uhum. Então eu tenho lá um covenant que tem que ser monitorado a cada 30 dias. Se ele tiver um contrato inteligente, a própria rede vai conseguir apurar se foi ou não feito, registrar que foi feito ou não aquele trabalho. Não vamos usar ninguém dizendo isso que foi feito. Isso daí vai permitir escala, vai baratear, vai diminuir erro. Então, poxa, a hora que eu olho, para mim, eu acho que é um caminho meio inevitável. Tem um monte de barreiras para serem quebradas, mas acho que os primeiros passos foram dados para esse negócio. Você falou em baratear, né? A relação, né, do custo acaba sendo muito diferente de uma abordagem mais tradicional, e isso pode também atrair novos players, menores inclusive, para esse mercado, Juliano? Pode. É que hoje, né, hoje é até engraçado dizer isso, né? O mercado de capitais, embora ele fosse, né, na aspiração maior, o mercado desintermediado, onde a poupança pudesse, né, ser acessada por tomadores diretamente, etc., ele deveria, por natureza, ser mais barato, mais fácil, só que pela governança que a gente tem instalada, pela estrutura regulatória que a gente tem construída, que é segura, né, ela funciona, tanto é que o mercado está aí, tem trilhões de reais sendo negociados, ela não conseguiu ficar barata. Então, poxa, você vai fazer uma oferta de qualquer valor imobiliário, você não vê uma oferta de R$1.000, você vê uma oferta de 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, porque é o que começa a valer a pena para pagar toda a infra, justificar toda a infraestrutura que você está movimentando. De certa forma, quando eu vou para esse mercado de valor imobiliário tokenizado, algumas atividades eu consigo substituir por tecnologia e baratear. Então, por exemplo, que eu dei exemplo aqui de ter um escriturador. Poxa, numa estrutura de blockchain, eu não preciso desse cara. Poxa, esse negócio de ter um contrato inteligente, eu preciso ter um administrador fiduciário, um agente fiduciário que vai cuidar de todos os covenants do papel. Poxa, não preciso mais. Até o próprio sistema de distribuição. A partir do momento que o negócio é 100% digital, ele pode estar no celular de qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. Então isso também
acaba simplificando muito o processo. E aí, a hora que eu começo a tirar essas amarras, tirar prestadores de serviços obrigatórios e mantendo o mesmo nível de governança, o mesmo nível de segurança, ele tende a baratear, escalar muito, muito. Acho que a gente está falando talvez de ter ofertas de imobiliários de, sei lá, R$1.000, R$10.000. Você vai ver empresas pequenas, você vai ver investidores pequenos, porque como são volumes menores, as pessoas mais sujeitas a risco, empresas menores, acho que vai começar a criar uma conexão maior. Então, no fim, acho que é um caminho para se baratear, mas acho que como toda tecnologia, ela começa mais complicada, pior, mais cara, mas depois ela vai ficando mais simples, mais barata, mais escalável. Então, acho que é um caminho meu nessa linha que eu vejo. Ô Juliano, e nesse sentido, né, para ela ter mais escala, para ela ter mais acessibilidade e realmente ter uma popularização maior entre as pessoas, ela depende mais de reguladores, mais de empresas, talvez até de uma popularização um pouco maior para os próprios investidores acessarem e buscarem esse tipo de possibilidade, ou é um pouquinho de cada um? Como que você vê, né, a maior popularização dessa tokenização, dessas novas tecnologias? Tem o lado investidor também, ou parte de reguladores, parte de empresa, parte de vocês tornarem esse assunto um pouco mais palatável assim, para o investidor? A gente costuma brincar lá, usar bastante expressão, que para mim esse negócio de tokenização, ele é tipo um supermercado. Então assim, você precisa ter produtos na prateleira para poder ter clientes, você precisa ter um ambiente que produtos e clientes vão poder trafegar e se conectar bem. Então, eu acho que é uma construção. Mais produtos vão trazer mais clientes vão pedir mais produtos, e aí acho que esse é o... E, obviamente, a gente tem uma mão do regulador aqui olhando todo esse processo. Porque, né, talvez na literalidade da tokenização, é um negócio muito de descentralização total, DeFi, né? 100%... esse modelo eu acredito menos, eu acredito que seria um negócio mais híbrido. É uma descentralização dentro de um arcabouço que os reguladores possam colocar algum tipo de limite. E conforme a gente vai testando, a gente vai expandindo esses limites. Então, por exemplo, no nosso caso lá, a gente começou fazendo primeiro só papéis de renda fixa. Testamos com debentures. Depois a gente começou a testar com cotas de fundos fechados. Puxa, testamos e depois a gente foi lá e testou com papéis de securitização. Então a gente vem fazendo movimentos, entrando em alguns cenários e obviamente cada um desses papéis tem investidores com apetites diferentes. E aí a gente vem fazendo esse negócio tudo muito próximo dos reguladores. Eu acho que uma outra que eu não falei aqui, mas que eu acho que está muito na esteira, acho que o movimento do Banco Central de PIX, DREX, etc., ele é fundamental para esse negócio funcionar. Porque não adianta eu criar toda uma cadeia de negociação de ativos tokenizados se a liquidação, o pagamento financeiro tiver que ser feito por fora, não ficar registrado na blockchain, na cadeia que está tudo acontecendo. E aí acho que o Pix e o Drex vem muito nesse sentido de colocar tudo na blockchain, tanto a negociação quanto a liquidação. Então, eu acho que vai ter um movimento aí conjunto de investidores, emissores, reguladores e mercado de adaptarem nesse negócio. Mas eu acho que é questão de tempo para esse negócio acontecer, né? Eu acho que tem uma entrevista do Bill Gates que ele fala um pouco isso, né? Que questionou ele, poxa, então você está falando para mim que as pessoas vão ver vídeo no computador? Ele falou, vão ouvir música no computador? Ele falou, na internet, né? Ele falou, isso. E o cara deu risada, falou, imagina, isso não vai acontecer porque eu já tenho rádio, já tenho TV. De certa forma, quando eu olho o mercado de tokenização, tem um pouco desse negócio. Então, assim, poxa, você falando para mim que eu vou emitir valor imobiliário tokenizado? Já tenho hoje um sistema de emissão. Você quer dizer que eu vou negociar o valor imobiliário tokenizado? Mas já tenho. De certa forma você tem, mas eu acho que ele é mais analógico, ele é mais caro, e acho que esse lugar que a gente está caminhando, ele tende a ter uma adesão
mais fácil, né? Mais simples. Show de bola. Juliano, vou para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui, daqui a pouco eu continuo com o Juliano Cornac, é CEO da Vortex, continue com a gente, BMC Business, volta já. Estamos de volta aqui no BMC Business, conversando com Juliano Cornac, CEO da Vortex. Juliano, você comentou no bloco passado a respeito de um relacionamento, a respeito de como vocês lidam, né, com os reguladores. Eu queria abordar um pouquinho mais essa situação, principalmente porque, né, vocês já atuam nesse ambiente de sandbox regulatório, né, para esses produtos. Queria entender um pouco como você vê essa relação com a CVM, se ela acaba sendo um pouco mais receptiva a um movimento mais expansivo, a uma regulação um pouco mais ampla, inclusive naqueles desejos, né, de expandir o mercado e crescer cada vez mais. Acho que eu, como advogado, eu lidei com reguladores a vida toda, sempre assessorando meus clientes. Então, esse ambiente... eu costumo dizer que a Vortex nasceu de uma intersecção de atividades regulatórias, mercado financeiro e tecnologia. Acho que a gente transita bem nessa intersecção. E eu acho que esse é um tema muito importante, porque eu acho que o Brasil é bem pioneiro nesse negócio. Tanto o Banco Central quanto CVM, eu diria até que, para alguns casos, a gente é bem pioneiro em termos de reguladores atuando nesse setor. Então, eu olho e as experiências que a gente teve, tanto com o CVM como com o Banco Central, elas foram sensacionais. Foram apoiadoras, foram provocadoras no sentido certo, de falar, poxa, se escalar, como que fica? Então, acho que a gente vem criando aí um ambiente de segurança para testar bem legal, porque, no fim, eu acho que é o ponto, né? A gente pode ter N problemas testando essa nova tecnologia. E num mercado que ele é tão grande, poxa, acho que a gente ter o apoio do regulador nesses testes, ele corrobora bastante. Então a gente tem tanto o sandbox da CVM, quanto a gente também está entrando em alguns testes com o Banco Central para colocar o Drex na nossa plataforma, e todas as interlocuções são ágeis, rápidas. Nesse sentido, eu diria que a gente tem um apoio grande dos reguladores nesse movimento de tecnologia. O regulador está caminhando junto com a evolução do mercado. Porque o que eu acho que é legal disso? Porque, geralmente, o mercado caminha primeiro e a regulação vem depois. Sim. Só que, geralmente, ela vem numa velocidade tardia, porque o mercado já andou bastante. E aí, às vezes, a regulação tende a adequar o pace para o pace que o produto já está. E eu acho que desse jeito a gente está no mesmo pace, porque toda vez que eu tenho um problema, eu vou lá e divido. Toda vez que eu acho alguma coisa diferente, eu vou lá e divido. E aí a gente vai construindo junto essa experiência. E o período de sandbox é para que saia uma norma depois. E aí a norma está sendo construída em conjunto com a experiência do produto. Então acho que a gente tem aqui um negócio de... Talvez até o que a gente usa bastante no nosso mercado de startups e ventures e tal, meio de construir com o cliente, fazendo uma analogia, de certa forma o regulador está construindo com o cliente dele, que é o mercado. Acho que a gente está nesse lugar. Então acho que o apoio hoje ele é fundamental e ele é bom. Ô Juliano, a CVM 175, né, acabou trazendo algumas mudanças aí para o mercado de fundos de investimento. Como é que vocês estão se adaptando, como é que vocês estão lidando com essas novas regulações, essas novas exigências, inclusive novos desafios que têm sido impostos aí por meio dessas novas regulações? A gente vem acompanhando esse movimento da 175 faz bastante tempo. O que acho que vem ajudando a gente a estar um pouco à frente é que eu acho que era um sintoma do mercado, né? O mercado que a gente atuava, de certa forma, ele era meio estagnado, ele se movimentou depois da gente, mas os prestadores de serviço desse mercado também estavam estagnados, tinham pouca demanda. Então, quando você olha hoje para o mercado que a gente está inserido, principalmente o de fundos, né, não 175, eu tenho aí talvez 2 ou 3 grandes players de tecnologia que atendem 100% do mercado. E aí, quando você tem poucos players atendendo muita gente, quando muda, a mudança para eles é sempre muito grande, porque o legado é enorme. E aí, como a gente tem muitas dessas tecnologias dentro de casa,
para implementar as mudanças da 175 vêm sendo mais fáceis. Então a gente vê como uma oportunidade para players que têm tecnologia proprietária as mudanças da 175. Então, eu diria que, do ponto de vista mercadológico para a Vortex, foi muito legal a mudança da 175, para a gente deu uma oportunidade de colocar muitas coisas na frente. E em termos de mercado, a norma de fundos precisava evoluir fazia muito tempo, né? Acho que a gente estava muito tempo do mesmo jeito. E acho que a 175 veio nessa, eu diria, talvez, atualização normativa do mercado. Então, eu vejo com muitos bons olhos a mudança. Obviamente que toda mudança é um processo para todo mundo, mas, de certa forma, eu vejo como uma mudança importante para esse negócio. Ainda falando um pouco de fundos, mas agora sobre de direitos creditórios, né? FDICs. Caiu no gosto das pessoas, tem crescido bastante, procura, oferta, inclusive. Como que vocês estão lidando aí com esse crescimento, especialmente na questão de tecnologia, de prestação de serviço em relação aos FDICs? É uma boa pergunta, porque essa daí é o que eu venho discutindo bastante. O mercado de recebíveis, de uma forma geral, que é onde o FDIC atua, ele se digitalizou muito. Né? A gente tem um projeto grande agora aí que o mercado está tentando... o governo está tentando implementar de nota fiscal eletrônica e tal. Esse talvez é o último grande step que eu acho que vai dar uma bela mudança, mas de certa forma tudo mudou. Né? Os papéis de dívida são digitais, agora duplicatas já são escriturais, enfim, já tem muita mudança acontecendo nesse negócio, e faltava a indústria de FDICs caminhar para esse lugar, e eu acho que um dos pontos grandes desse negócio era efetivamente tecnologia. Quando os recebíveis se digitalizaram, mas a indústria não se digitalizou, teve um gap entre esse movimento de recebíveis digitalizados e os FDICs. Eu acho que, de certa forma, agora a gente está acertando o pace de indústria e de lastro, né, para estarem falando a mesma língua. E eu acho que a 175 veio e ajudou esse processo a coroar de levar, de certa forma, o FDIC para um investidor mais de varejo, vamos chamar assim, que é um cara menor. E na minha visão, eu trabalho com securitização há muitos anos, né? O FDIC é uma das formas de securitizar. E quando eu olhava os papéis de securitização e eu olhava os FDICs, eu sempre achei os FDICs com mais segurança, porque eles têm mais governança, mais prestadores, políticas de acompanhamento de devedores duvidosos, PDD, auditorias, controles de lastro, enfim, que no mundo da securitização de papéis, né, via emissão de CRs, CRIs, CRAs, etc., ele não era tão robusto. Então, e esse papel, por ter isenção, ele tinha um público de pessoas, investidores já de varejo, comprando. E eu achava que o FDIC também tinha esse espaço. Obviamente tem todos os tipos de FDIC, mas tem uma boa parte desses FDICs que, para mim, são análogos a esses papéis de securitização que muitas pessoas têm na carteira hoje. Então eu vejo com bons olhos. Hoje eu diria que 40% do pipe de fundos novos da Vortex são de FDICs, são de FDICs digitais, e uma boa parte deles vai acabar indo pro varejo. Acho que um outro movimento que foi bacana, a evolução regulatória da norma de FDIC até a 175, da 356 até a 175, ela evoluiu muito. E essas mudanças foram trazendo mais seguranças. Então, eu diria até que antes da 356, alguns grandes players saíram desse mercado de FDICs, mas porque, né, a indústria sofreu com casos de fraudes, enfim, acho que foram marcantes, mas ao mesmo tempo foram marcos importantes para a regulação e a governança mudar. E aí os players grandes voltando, esse papel chegando no varejo, ele mais digital, que também deixa ele mais barato, naquela nossa ideia de quanto mais escalável, mais digital, mais barato ele fica. Eu vejo que esse é um mercado que vai ainda crescer bastante nesses próximos tempos. Acho que é inevitável
esse caminho. Óbvio, uma série de cuidados, né? Tem que ser observados, porque ele envolve mais risco, porque quando você fala de crédito, qualquer que seja ele está sempre sujeito a algum tipo de volatilidade, mas eu acho que é um mercado que está aí mesmo para expansão e vai ser bem grande. Muito bom. Eu vou mais um rápido intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta para o quarto e último bloco do nosso BMC Business. Continue com a gente, voltamos já já. Estamos de volta, BMC Business com Juliano Cornacchia, CEO da Vortex. A gente falou bastante, né, Juliano, sobre amadurecimento do mercado, crescimento. Queria falar um pouquinho sobre futuro, né? Você vê a possibilidade, vocês estão analisando algum tipo de oportunidade, seja de atuação em novos produtos, em novos mercados, por meio de algum tipo de joint venture, por meio de aquisição ou qualquer tipo de movimentação específica do mercado, focando nesse crescimento da empresa? A gente, a gente vem atuando nesse mercado aí há 9 anos agora. E como eu te disse, né, ele mudou muito de lá para cá, então era um mercado meio estagnado, até em termos de fusões, aquisições, investimentos. Ele estava meio parado, mas eu diria que hoje ele anda bem ativo. A gente tem vira e mexe procura de players grandes, players mais analógicos, empresas de tecnologia, tentando fazer algum tipo de parceria para a gente se conectar a ambientes diferentes, tentar levar a tecnologia que a gente já tem instalada para outros segmentos. Então, assim, a gente está sempre olhando e falando nesse tema. Então, para nós, eu acho que o mercado é muito grande, não tem uma pretensão de ficar sozinho, acho que tem chance da gente construir grandes parcerias, seja com players, fundos, enfim. Então, a gente tem essa tese está no nosso DNA lá, enquanto companhia. E aí, dito isso, a gente olha bastante. Acho que um segmento que a gente vem expandindo muito, é o que a gente está olhando agora para o futuro. A gente entrou, de todas as nossas atividades, a gente entrou no mercado de fundos líquidos. Foi uma barreira grande a ser rompida, porque o mercado de fundos líquidos geralmente é o fundo que vai para o varejo. Então é um negócio mais de escala, ele é um negócio mais de estatura, ele tem uma série de viés, integrações, investimentos maiores do que os fundos estruturados. A gente começou essa jornada mais fortemente no fim do ano passado, mas quando eu olho a indústria de fundos como um todo, que eu acho que está perto de 10 tri, uns 80%, 90% dessa indústria, desse número é de fundos líquidos. Então é onde está a maior parte desse mercado. Então, assim, para o futuro é onde eu venho gastando uma parte relevante da minha agenda, onde eu venho fazendo muito investimento. Na nossa tese de Vortex, a gente olha que tem um grupo de gestores que, de certa forma, é desatendido, porque ele ainda não está no tamanho que, para os grandes players, faz sentido atender. De certa forma, ele já é grande para alguns players que são muito pequenos, entrantes da indústria, que não estão no universo de fundos líquidos. E, de certa forma, que são mais novos e eles têm uma tendência mais tecnológica que alguns players que já estão instalados e os atendem não têm. Então, para nós, a gente acha que esse é um nicho a ser atendido, que é uma camada intermediária entre o gestor que já saiu daquele período de startup, de provar que a tese funciona, e ainda não virou aquele cara muito grande que demanda um rol de serviços enorme, que geralmente hoje ainda fica muito restrito para os grandes conglomerados. E aí, quando eu olho dentro desse contexto, eu tenho um addressable market aí de, sei lá, de R$1 trilhão, que eu acho que é um público bem acessível para o plano da Vortex em termos de expansão. Então, esse é um lugar que a gente vem dedicando um tempo importante da nossa estratégia. Uma outra esteira que a gente lançou esse ano foi a parte de SCD, né, que é uma parte de bancarização, de crédito as a service que a gente tem na Vortex, que também é uma parte que a gente vai expandir. A gente fez um pedido dessa
empresa no Banco Central, eu acho que em 2022, foram 2 anos de espera até sair a autorização, e agora que ela entrou, e ela já está 100% integrada, a gente já fez a primeira operação, então a gente espera colher alguns frutos desse negócio está inteiro dentro de casa, principalmente olhando o mercado de FDIC, que é um mercado que vem crescendo, essa esteira de prover a infra do crédito ajuda muito nesse modelo. E, obviamente, tokenização é um negócio que a gente vem também dedicando um tempo grande lá no nosso pipeline, que ainda é um modelo que a gente vem testando novas teses, a gente vem provocando alguns players, a gente vem tendo uma série de iniciativas que em algum momento alguma delas deve dar algum fruto. Então acho que eu diria que quando eu olho assim para o futuro próximo da Vortex, esses são onde a gente está gastando, os pilares que está gastando um tempo dessa nossa esteira. Algum pensamento de internacionalização ou conquista de novos espaços geográficos, tem isso no radar também? Ou a consolidação de um mercado brasileiro mais forte, mais amplo, acaba sendo um pouco mais do foco de vocês? A gente está nessa fase de sedimentar a nossa operação. Na verdade, hoje a gente vem gastando um tempo também de integrar as nossas atividades. Então a gente está gastando um tempo hoje de fazer essa integração. E o mercado brasileiro vem demandando da gente um tempo grande, mas a gente tem sim um plano de internacionalização, no sentido de que vários dos investidores não residentes que vêm para o Brasil, eles estacionam em outras jurisdições com fundos exclusivos ou não, enfim, que são veículos intermediários para o investimento chegar no Brasil. E a gente já teve demanda de vários desses players não residentes de levar para fora do Brasil essa nossa tecnologia. Então, tipo Bahamas, BVI, enfim, tem uma série de países, Luxemburgo, que são países que demandam alguma interação nossa, e então a gente podia expandir a nossa atividade. Está no radar, mas eu acho que ainda é um negócio que a gente olha um pouco mais para o longo prazo. No curto e médio prazo, a gente está ainda lidando com o mercado brasileiro, que é grande bastante para o nosso desafio atual. Você falou um pouquinho a respeito de onde colocar energia, onde gastar um pouquinho mais de tempo. E para encerrar, eu queria ouvir um pouquinho de você o seguinte: você falou, são 9 anos de luta, de caminhada, de Vortex. Pensando 9 anos para frente, né? Como que você vê a empresa, como que você se imagina, né? A companhia 9 anos à frente, né? Esse tempo que caminhou um pouquinho mais longe. Eu, olhando a companhia para o futuro, a gente tem muito essa ideia de virar um player grande de infraestrutura, que a gente pudesse virar um grande hub para todos os players que gostariam de acessar o mercado de capitais, pudessem acessar pela gente de forma mais integrada, simples, barata. Então, olhando para o futuro, eu gostaria que a gente tivesse essa plataforma mais estabelecida, ela fosse um player mais relevante, então a gente ganhar mais escala. E hoje a gente já tem 1,5 tri de ativos na companhia, que para uma companhia de 9 anos é bastante, mas acho que ainda para um play de infra, ele ainda é pequeno, então a gente precisa caminhar mais. E aí, quem sabe, talvez ter a empresa listada, ter virado uma companhia maior, enfim, acho que esse é um pouco, talvez, da aspiração. Muito bom. Juliano, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar um pouco sobre a Vortex com os nossos telespectadores e portas sempre abertas para voltar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco de quem está sempre atrás das cenas, poder estar na frente das cenas, para a gente é sempre um prazer. Então, obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado. Conversei aqui com o Juliano Cornacchia, ele que é CEO da Vortex, e claro, todas as semanas a gente conversa aqui com presidentes, gestores das principais companhias do país no nosso BMC Business. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.